Não é de hoje que os profissionais da saúde marcam posição em torno não apenas das questões de interesse da classe, como também da população em geral. O Conselho Federal de Medicina e outras entidades representativas do setor, como a Associação Médica Brasileira, os sindicatos e os conselhos regionais, divulgaram um manifesto com um elenco de reivindicações para os novos governantes e os novos parlamentares. É o que vamos conversar com o Dr. Donizete Jamberardino Filho, conselheiro do Conselho Federal de Medicina e coordenador da Comissão ProSUS. Seja bem-vindo. Começando pela questão do SUS. Estamos em tempo de eleição e as entidades médicas patrocinam, o Conselho Federal de Medicina patrocinou uma pesquisa, é um gesto bastante elogiável, contratou o Instituto Datafolha para que escutasse as pessoas. Foram ouvidas mais de 2.000 pessoas no país inteiro sobre as expectativas e não só prioridades dos brasileiros, mas como está o atendimento no SUS. Nesse primeiro quadro aqui, temos, evidentemente, o que é uma obviedade, né? Sim. Que é a saúde, dentre as preocupações que chegam à cabeça e ao coração dos brasileiros nesse período eleitoral, está a saúde. 19%, educação, etc. Como o senhor avalia esses 30 anos do SUS? Veja, eu acho que o SUS, que é um sistema chamado universal, né? Foi uma proposta da nossa Constituição em 88, e todo o sistema universal de saúde preconiza que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso a esse serviço de forma igualitária e que esse serviço seja gratuito e pago por impostos. Então, é um modelo copiado dos países europeus, como Inglaterra, como Portugal, até o Canadá, e é um orgulho para os brasileiros. Eu acho que isso é um avanço social e, a princípio, o SUS é sempre defendido pelo Conselho Federal de Medicina como um benefício à medicina e à sociedade brasileira. Então, nesse objetivo, o Conselho Federal, então, contratou essa pesquisa, analisando na perspectiva do cidadão o que ele via dos maiores problemas. E aí ele já mostrou que a saúde é algo muito relevante como sua necessidade básica, e no decorrer que nós vamos ver dessa amostra, a gente fica muito claro as dificuldades de acesso ao cidadão brasileiro. Então, de uma forma paradoxal, o nosso sistema, que tem como seus princípios o acesso universal, ele já é quebrado daí nessa construção das nossas desigualdades para acesso. Então, ou seja, nesses 30 anos do nosso SUS, ele ainda está sendo construído, ele ainda não chegou ao que está escrito, até porque entendo eu que o SUS é uma política de Estado e o que nós praticamos nesses 30 anos são políticas de governo. Bom, quando o Conselho Federal de Medicina procurou ouvir a população, ele colocou, obviamente, além dessas questões, além do elenco de reivindicações que ele tem feito aos governantes e aos candidatos, ele colocou prioritariamente o SUS. Me corrija se eu estiver errado. Mas a pesquisa, nós já demos uma olhada, alguns itens dela, traz assim dados contraditórios, como, por exemplo, na avaliação da saúde do SUS e SUS, eu não sei detalhadamente que pergunta foi feita aqui, que o SUS é tido como ruim, péssimo por 55% das pessoas, regular por 34%, excelente e bom por 10% e 1% não sabe. Sim. Como a gente interpreta esse dado aqui? Veja, a pesquisa foi feita nesse universo de 2.000 pessoas, mas esse universo ele é distribuído em tese da mesma forma que seria o nosso Brasil. Ou seja, do ponto de vista assistencial, 160 milhões de brasileiros usam o SUS efetivamente e 40 milhões, 50 milhões usam planos de saúde. Então, essas pessoas têm uma visão diferente do que representa o SUS. Então,
essas amostras, assim, pertencem a esse conjunto populacional. Então, nós temos aí 75 pessoas que são usuárias do sistema SUS e 25% não são. Então, acaba tendo algumas pequenas aparentes contradições. Ou seja, temos respostas aí que são de não usuários. Do SUS, Ok. Então, vamos avançar para a arte seguinte. Nós vamos ter dados aí mais detalhados. Quando perguntadas essas pessoas se concordam com a finalidade principal do SUS, que era o atendimento universal integral gratuito, parece que nisso aí... Então, eles queixam, eles querem um SUS melhor, mas querem ficar com o SUS, né? Essa é a interpretação que nós tivemos. Então, por mais dificuldades que o SUS tenha nos dias de hoje, por vários motivos que nós podemos conversar, mas a população, em sua sabedoria, entende que ele ainda é melhor para ela como solução para seus problemas de saúde. O sistema único de saúde brasileiro ele é bastante ousado, porque ele propôs um atendimento universal quando a medicina e os atos médicos e o diagnóstico, etc., os meios diagnósticos evoluem, mas ficam mais caros em todo mundo, né? Porque a tecnologia, a ciência avança. O SUS, quando perguntado se o SUS hoje atende bem a todos, aí é uma outra surpresa para mim. Concordam totalmente 73%, discordam totalmente 25% e não sabem 2%. É algo interessante a ousadia nossa, porque os próprios sistemas hoje universais clássicos, que eu já citei, né, de Inglaterra, Canadá, ou seguro-saúde tipo França, Alemanha, eles não têm essa gratuidade pretensa nossa absoluta. E também eles determinam, no seu conceito de integralidade, um cardápio. Então, eu vou cobrir tais e tais situações. Na nossa legislação, isso não está previsto, então universal o direito mesmo, né? é amplo e restrito. Então, mas há um grande paradoxo, porque nos orçamentos, quando nós vamos ver das despesas efetuadas em saúde, esses países com sistema universal, como o Canadá e Inglaterra, das despesas em saúde, eles são responsáveis por cerca de 80% delas. O Brasil, que é mais ousado, abre aspas, em 2015, pelo menos, das despesas em saúde no nosso país, os governos, o Estado gastou 40%. Então, gastou a metade dos outros países e ele intitula mais direitos. E de uma forma mais perversa ainda, porque foi gasto 40% para 3/4 da população e a outra metade, o outro 60%, foi gasto para os outros 25%. Quer dizer, como se explica isso? Que é uma grande desigualdade, né? Então, mostra que o nosso acesso universal, com essa política de investimentos feita pelos governos brasileiros, está levando a uma desigualdade, não a uma equidade. Quando perguntado se os recursos do SUS são bem administrados, concordam totalmente 83%, discordam totalmente 13% e não sabem 4%. Essa também é a opinião das entidades médicas? Não, essa. Não, então, mas eu assim, repito, é na perspectiva do cidadão, né? Quando você vai para uma análise técnica, você vê quanto por cento do orçamento para custeio que foi gasto, que costumeiramente cerca de 90%, e quando você vai para o orçamento dos investimentos, você fica assustado que não são cumpridos nem 50%. Isso não é desse governo, é dos últimos 15 anos. Quando o senhor se referiu alguns minutos atrás, a crítica de que não há uma política de Estado, mas há uma política de governo, é claro que nós aqui somos... Que não há uma política de Estado, há uma política de governo. Isso, exatamente. Ou seja, o senhor se referia a uma solução de continuidade, que um governo não continua o que o outro governo fez. Sem dar nome
aos governos, sem qualquer coloração partidária. E exemplos de políticas que foram interrompidas, que deveriam ter sido seguidas e outras que não foram implantadas. Eu acho que até antes, assim, tem muitas políticas que eram previstas e nem sequer foram implantadas, né? Porque na hora que você coloca que você precisa ter um sistema único, cuja porta de entrada do sistema é a atenção primária, representada pelas unidades de saúde, pelas emergências. E você deveria ter criado uma rede organizada e hierarquizada. Isto é, uma base populacional, 500 mil pessoas, um pouco mais, uma rede de atenção básica, uma rede de especialistas, de exames diagnósticos, de hospitais secundários e terciários, por sua vez, fazendo algo racional e inteligente. Isso não foi feito no nosso país. Então, nós temos hoje problemas na atenção primária e o governo, quando colocou a atenção primária, ele fez, ao mesmo tempo, uma municipalização talvez exagerada, porque ele municipalizou para todos os municípios. Então, sendo que alguns não têm condições materiais de atendimento. Municípios com 2.000 pessoas, né? Assim, então, qual a capacidade financeira e de gestão desse município? Ele até pode conhecer de perto alguns problemas de seus cidadãos, mas uma análise técnica de um conjunto de gestão populacional, epidemiológica, sanitária, isso, com essa atitude, ele fez uma ruptura. Então, essas coisas, assim, o que eu quis colocar quando ele faz uma política de Estado audaciosa, de gratuidade, de equidade no acesso universal, integralidade, mas ele, ao mesmo tempo, ele transfere responsabilidades aos municípios que não estão prontos, não estão preparados para isso, e mais, ao longo desses anos todos, ele se desonera dessa despesa. Então, nós temos estudos que mostram que cada vez mais os orçamentos dos municípios estão mais empenhados na saúde, gastam 25%, 30%, os estados com 10%, 12%, e o governo federal, sim, reduziu a sua participação federal nessa despesa. Então, ele está assim, ele centraliza recursos e distribui responsabilidades. Bom, essa é uma queixa que não se dá apenas no âmbito da saúde. Bom, mas quando a gente analisa um sistema que, ao mesmo tempo em que fornece medicamentos gratuitamente para o tratamento de AIDS, que agora fornece para o tratamento e cura da hepatite C, sim, mas deixa faltar penicilina, exames de diagnóstico de sífilis, e isso resultando até aqui no Distrito Federal numa explosão de casos de sífilis neonatal. O que é? Está faltando dinheiro? Não, falta gestão, né? Falta gestão. Isso eu acho que falta gestão, porque na medida que você tem uma boa epidemiologia, você tem o teu diagnóstico feito, e as ações estratégicas têm que ser feitas de uma forma para atingir seus objetivos. E aí você tem que atender todas as prioridades. Acho que todas têm o mesmo direito. Vamos dar uma olhada quais são as principais queixas da população na pesquisa contratada pelo Conselho Federal de Medicina. Os principais problemas são demora no atendimento. Esse é o segundo lugar. Daqui a pouco chegamos no primeiro, que talvez... São 24%, demora no atendimento, falta de recursos 15%, má gestão 12%, falta de médicos 10% e outros 39%. O que o senhor colocaria nesses outros aí? É possível? É uma cesta tão grande de problemas que não dá para... Eu acho que o outro seria exatamente essa falta de organização em rede. Quer dizer, os sistemas têm dificuldade de comunicação. Então, a atenção primária tem dificuldade para ter uma interligação com a atenção secundária, que seriam os diagnósticos, as internações de curta duração, varizes, hérnias, coisas mais simples, e que também, por sua vez, você tem dificuldade com a alta complexidade. Então,
A demora no atendimento, diga-se de passagem, se dá também em outros sistemas de outros países, onde as cirurgias eletivas na Inglaterra, por exemplo, levam meses para serem efetivadas. Então, aí não estamos tirando, como se diz, uma carta de seguro. Mas eu vou inverter um pouco o problema aqui e colocar para um membro do Conselho Federal de Medicina uma pergunta. Qual a proposta que as entidades médicas têm para a falta de pediatras? Quer dizer, é um problema porque vivemos numa economia de mercado, né, aberta. Sim. Que solução vocês apontariam para isso? Veja, é algo assim, eu particularmente, como cidadão, costumo dizer, infelizmente, que o nosso país é o país do sim, não e do não, sim. Então, assim, o que nós temos hoje? No nosso país, temos 35 mil pediatras para 430 mil médicos. Então, é uma boa quantia, dá quase 15%. Então, é difícil dizer que faltem pediatras. Talvez faltem, igual a todos os médicos, tem uma má distribuição no nosso país e os especialistas estejam nas capitais e nos grandes centros urbanos. Mas, o que é paradoxal? Então, hoje, o governo federal instituiu como política de atenção básica, né, o médico de família. Então, nós temos pelo menos 40 mil postos de médicos de saúde da família e esses médicos, como especialistas de médico da família, tem só 5 mil. Então, nesse bojo, você vê como que é construído isso. E poderia exatamente inverter a pirâmide dos problemas. Poderia ser, e de uma forma proposital, o médico pediatra, e eu falo isso porque eu sou pediatra, né? Então, o médico pediatra foi, de uma certa forma, como política de saúde, ele foi retirado de uma área da saúde do cidadão, que é o crescimento e desenvolvimento. Isso foi passado para o médico de família ou outros profissionais. Então, no serviço público hoje, o governo, com suas políticas, não tem programa para contratar pediatras. Não há concurso para pediatras. Sim? E aí, restou uma vaga para pediatras nas UPAs, nas emergências. Aí você tem que, alguns pediatras, só tem emprego para mim no serviço público como emergencista, e a própria pediatria tem outra característica. É uma zona de conflito, né? Porque é uma demanda tensa, hoje em dia até com violência, né? Até com insegurança para trabalhar. Então, esses fatos. Então, o que eu posso colocar é que, assim, aparentemente, faltam pediatras para serem contratados, mas não há nenhuma política de incentivo para isso. Uma política de Estado, né? Política de... nem de governo. Estratégica, eu diria assim. Então, porque você não está colocando na rede básica o médico pediatra, você está tentando colocá-lo na urgência e você coloca o próprio pediatra numa área de consultoria, né, que foi criada, e isso não vai resolver. Isso também é uma outra grande desigualdade, porque você tem uma população de 3/4 dela que foi decidido que a puericultura, o crescimento e desenvolvimento fique por conta de um médico de família, e os usuários de planos de saúde têm seu pediatra. Então, é uma coisa que quebrou a nossa equidade, a nossa igualdade. Então, eu acho que nós temos que conversar sobre isso, e eu defendo como cidadão, não estou falando em nome do próprio Conselho, que na primeira infância, principalmente, né, é fundamental a presença do médico pediatra nessa fase da primeiríssima infância, da primeira infância, por todas as peculiaridades. Lógico que ela é importantíssima até a adolescência, mas... Isso é prevenção, né? A ausência desse profissional, eu acho que ela não é saudável. Numa manobra, numa medida bastante elogiável, os senhores colocaram no manifesto aos presidenciáveis a questão da formação do médico. Né? E que pontos o senhor destaca dessa... Veja, houve uma grande preocupação. O ano de 2014, particularmente, ele foi muito contundente entre o próprio governo e a classe médica quando da criação da Lei do Mais Médicos. E num dos capítulos dessa Lei do Mais Médicos está o capítulo das
abertura de novas escolas médicas. Né? Então, parece que as que estão aí já não estavam tendo um desempenho satisfatório. Nós já tínhamos escolas com qualidade duvidosa, né? E de 2014 para cá foram abertas mais de 100 escolas médicas. Então, sem critério, sem um critério que você alguns julgasse. Critérios criados. Então, mas assim, em nenhum país do mundo você vai de 200 e tantas escolas para 320 escolas hoje. As entidades médicas foram ouvidas? Não. Nós somos... A nossa posição foi totalmente contrária, porque nós queremos sim, nós não somos contra escolas médicas, mas que tenham qualidade, né? Que formem para a sociedade um profissional com capacidade e de segurança para a sociedade. E hoje, aquela meta que era de ter mais 11 mil vagas, já foi superada em muito. E a abertura continua com muita pressão, porque todo prefeito de uma cidade de médio porte quer ter uma escola de medicina. Né? Ou outras pessoas por outros interesses também, porque ainda é dos cursos universitários dos mais procurados, né? Dos mais procurados e talvez mais lucrativos também. As mensalidades são muito caras. Porque a maioria dessas escolas abertas foram privadas. Então criou-se algo assim. Nós defendemos escola de qualidade, com docência, com decência, né? Dizendo assim, e que você consiga ter. Em função disso, o próprio Conselho criou, junto com a Associação Brasileira de Escolas Médicas, um sistema de acreditação chamado SAEME, que está em curso, visando que as escolas médicas, tal qual os hospitais, passem por uma certificação de acreditação como maneira de fiscalizar e controlar isso, e é uma forma de controle social isso, de uma certa forma, para nós falarmos assim, para toda a população. Essa escola de medicina, ela é acreditada, tem tais critérios, podem confiar. Né? Porque nós estamos preocupadíssimos com essa proliferação de escolas indiscriminada. Que são... Bom, vocês defenderam, inclusive, o fechamento de escolas que não tinham. Hoje em dia, nós defendemos que as escolas que não têm condições têm que fechar. Bom, agora vamos do outro lado. A gente sabe que há uma grande resistência por parte dos médicos, sobretudo daqueles que saem da residência, enfim, que da avaliação, o exame de proficiência. Assim como tem o exame da ordem dos advogados, criar esse tipo de exame. Parece que em alguns estados já existe, né? mas não com a finalidade de eliminar quem não for aprovado. Não é bom, e essa briga aí, como é que anda? Veja, hoje, numa das nossas proposições, nós defendemos que o revalida, que é uma prova que você, que toda pessoa que faz curso de medicina fora do Brasil tem que fazer para poder atuar como médico aqui. Né? Foi isso que o Mais Médicos, em outro capítulo, cortou. Então, nós temos médicos hoje que não fizeram a prova do revalida. Então, eles não são reconhecidos por uma universidade brasileira como médicos e, mesmo assim, o Ministério da Saúde os reconhece como válidos para trabalhar, né, como médicos de família. Nós hoje temos cerca de 14 mil nessa condição. Então, a questão, vamos dizer assim, hoje, o revalida, que é essa prova, ela é defendida e ela é, assim, o próprio Conselho Federal está chamando para si para ser um dos atores nessa prova, nessa feitura e nessa avaliação. Esse é um ponto que é uma prova de reavaliação. Quanto ao exame de ordem, né, um exame ao término do curso, ele é bastante controverso, mas o consenso hoje vamos dizer assim, que se faça provas seriadas, segundo, quarto, sexto ano, ou terceiro e sexto ano, de uma forma tal que, mesmo que a faculdade forme o indivíduo como médico, ele deveria fazer essa prova, tal qual como é hoje nos Estados Unidos, quando você, para trabalhar em cada estado americano, você tem que fazer mais uma prova, tendo 40 anos, 50 anos, 60 anos, que é um mecanismo que eles entendem válido como segurança. Então, nós defendemos hoje, sim, essa prova, mas não uma prova cabal, que ele não tenha mais chance. Então, ela tem que ser seriada, porque nós
nós temos que responsabilizar as escolas médicas também, porque elas que formam. Quanto à saúde, aos planos de saúde, qual a crítica que as entidades médicas fazem à administração, ao controle desses planos de saúde? Que agora estiveram na iminência de um aumento criticado como abusivo. Veja só, o nosso modelo, quando nós começamos a falar sobre um modelo de saúde universal, na verdade, no Brasil, nós temos um modelo misto. Nós temos, então, 75% da população com um modelo semelhante à Europa, Canadá, e temos 25% de uma medicina privada muito parecida com os americanos. Então, o Brasil, na prática... E cara, né? E caríssima, né? Tem dois sistemas. Tanto é que, assim, o custo per capita dos indivíduos que têm plano de saúde é 4, 5 vezes maior do que o do SUS, né? Então, há uma distribuição de renda diferente por conta disso. Mas, então, e hoje, o mercado brasileiro, por mais que o nosso país esteja em crise, é o segundo mercado do mundo, só perde para os Estados Unidos. E isso explica o interesse que, mesmo com os baixos valores, eventualmente, que são cobrados em planos mais baixos, as empresas estrangeiras estão vindo para o nosso país. Isso, há exemplos públicos disso. Então, é o mercado que interessa. Então, agora, o Conselho Federal de Medicina sempre preconizou que o trabalho médico tem que ser respeitado, tem que ser dignificado, e ele nunca concordou com a intermediação, né? Nunca assim, concordou que você fosse usado e a própria população que paga a conta fosse refém disso. Então, nós entendemos que no sistema privado nós precisamos de uma melhor relação contratual, porque hoje as empresas são muito poderosas e elas fazem exigências para credenciamento médico que é muito unilateral. Então, houve uma lei recente, a 13.003, de 2013, mas ela não é executada, porque os contratos entre médicos ou entre prestadores e as operadoras de saúde são muito unilaterais ou não existem. Então, nós temos ainda uma grande dificuldade de relação contratual. Então, esse é o principal. E aí, na medida que você tenha a remuneração, nós temos hoje mais médicos formando, e esses médicos todos são contratados ou credenciados precariamente, nós temos cada vez mais desigualdade. Então, a nossa grande... A má remuneração gera um mau atendimento e a despesa aí, sempre fica com... O próprio médico, para suprir isso, atende pessoas mais rápido, assim, a qualidade do atendimento menos tempo e tal. Então, nós queremos somente uma medicina de qualidade e não podemos ser colocados como um simples terceirizado, né? Eu acho que nós somos profissionais e queremos apenas o nosso espaço e respeito. Doutor Donizete Giamberardino Filho, muito obrigado por tê-lo aqui, foi bastante esclarecedor. Eu que agradeço a presença. Obrigado, volte sempre. Obrigado. Para rever ou baixar uma cópia deste programa, acesse senado.leg.br/TV. Para mandar críticas e sugestões, você pode ligar de graça para o Alô Senado, 0800 61 2211. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.